Tem alguma novidade em relação a essa reunião que vai ter perto do aniversário do clube em relação ao novo estatuto? Essa Não. história do novo estatuto, ela, na verdade, é uma tentativa de se fazer algo que interesse a quem está lá. Ponto. Esse estatuto, essa reforma do estatuto, ela foi feita de cima para baixo. Não se iniciou com uma série de propostas de estatuto, ou propostas de itens que pudessem se adequar ao novo estatuto vinda do sócio do Vasco, muito pelo contrário, foi feito exatamente o caminho diametralmente oposto do que foi feito entre 2018 e 2020. É um estatuto que serve, tem muito ali naquele estatuto para calar o associado do Vasco, para calar vozes que sejam dissonantes da direção do Vasco. E é um estatuto extremamente complexo e que vai trazer, pode vir a trazer, se for, vamos dizer, aprovado, situações que podem criar grandes demandas judiciais, etc. Agora, pode ser que seja um caminho para a direção do Vasco ver o que ela tem de força em termos eleitorais. Porque você faz isso tem que passar para a Assembleia Geral, uma Assembleia Geral Extraordinária. Talvez você faça, ou se não, você faz a Assembleia Geral Extraordinária no dia da própria eleição, né, da presidente do clube, ou então você faz isso antes para perceber qual é a força que você tem dentro do quadro social para aprovar um estatuto que é do teu interesse, no caso você como gestão. E não adianta dizer que, mas tem gente lá do Grupo Dito Amarelo. Tem no Grupo Dito Amarelo como composição da gestão. Porque, na verdade, você tem hoje um cenário político no Vasco em que as pessoas de dentro, as pessoas da situação, têm uma preocupação muito grande de se lançarem. Então, os nomes como Júlio Brandt, nomes como Edmundo, começam a aparecer que são nomes que vão estar atrelados à situação. Mas pode haver duas chapas. Pode haver duas chapas, como aconteceu em 2020. Tinha duas chapas, tinha roxa e amarela, mas elas estavam no mesmo caminho. Aí você faz uma chapa, um é Júlio Brandt, outro é Edmundo. É a mesma coisa. Você está ali, todos foram a favor da SAF, todos disseram que aquilo era uma maravilha, todos disseram que era o caminho, etc. Agora, não, eu penso assim, o outro pensa assado. Então, se forem formadas chapas que tenham a ver com esse grupo amarelo, com esse grupo roxo, elas são farinha do mesmo saco daquilo que está lá. Não precisa vir o Jorge Salgado, o Carlos Roberto Osório ou o Duque Estrada, não precisa dizer, aqui é a situação. Não, a situação pode ser qualquer coisa ligada ao grupo amarelo ou ao grupo roxo. Aí o Edmundo, por exemplo, pode dizer, mas eu nem conselheiro fui. Sim, mas você estava dentro de um cenário de um grupo político em que você... Primeiro, você não foi conselheiro porque não quis ser, porque estava lá escalado para ser. E segundo, no movimento da SAF, ainda mais o Edmundo, que tem contato para tudo que é lado, sabe, conhece empresário, conhece um monte de gente, soube que essa questão da SAF podia dar problema, jamais veio falar, no momento em que a SAF estava sendo formada, jamais veio falar contra. Que era uma grande oportunidade que ele tinha, até pensando em política. Eu me posiciono contra, está todo mundo a favor, mas eu estou vendo que as colocações que estão sendo feitas é de que esse troço não é bom. Eu vou me colocar dessa maneira aqui agora, mostro que eu tenho personalidade e vou me envolver nessa situação do Vasco, buscando uma proteção ao Vasco. Qual foi o caminho dele? Não, tá ótimo, né? deixa do jeito que tá. Aí passa um tempo, puxa, mas foi muito ruim e tal. Peraí. Você era um dos agentes que tinha que estar lá dizendo que era muito ruim, pelas informações que você tinha. Então, esse ponto é um ponto nodal. Esses grupos vão acabar se juntando dentro de uma lógica de situação. Sérgio Frias, você não acredita que pessoas que votaram a favor da SAF, ou que eventualmente até possam ser conselheiros hoje, enfim, do Grupo Amarelo, do Grupo Roxo, que elas podem vir a apoiar a própria oposição numa eleição? Acredito que pequenos grupos podem fazer isso, porque podem dizer o seguinte, olha, realmente eu não quero continuar nesse erro que eu já estou metido nele, mantendo a sequência do próprio erro para o futuro. Ok, isso faz parte de uma, vamos dizer, de uma junção política. Agora, aqueles que forem insistir, se dizendo, eu sou oposição, sendo do Grupo Amarelo, não é oposição, na verdade é grupo de composição e seria, vamos dizer assim, a relação clara da situação em relação a esses nomes, no que tange esses nomes. E uma coisa importante, em 2014 houve uma eleição no Vasco,
O Roberto Dinamite estava totalmente queimado, ninguém da diretoria dele podia ser candidato. O que eles fizeram? Eles arrumaram um garoto que não pagava o Vasco há 5 anos para virar o representante deles. E foi o Júlio Branco. Então, você muitas vezes apresenta o nome que diz, não, mas esse nome aqui não está ligado. Claro que está. Se está sendo escolhido por você, se está se adequando ao teu discurso, é claro que ele está ligado à questão da situação. E mais ainda se forem elementos do Grupo Amarelo. Aí, ô Rodrigão, tem alguma outra pergunta aí para o Sérgio? Depois a gente tem algumas aqui que estão fazendo pelo chat, para ter uma interação. Se tiver outra pergunta, fala aí que depois eu boto do chat. Então, a questão, o Sérgio está falando essa questão dos grupos e tal, né, e se unirem. Vamos pegar na questão da oposição, Sérgio. Quem você acha que seria hoje o ponto mais forte da oposição do Vasco? Não, em relação ao nome individualmente que você está falando? Nome individual, ideias, tudo isso. Não, o nome individual, com certeza, o mais forte é o Luiz Roberto Damasceno, não tem a menor dúvida disso. É o nome que tem mais força, que tem o background da eleição de 2020, e ele tem votos de grupos políticos, mas ele tem muito voto do associado do Vasco que não participa de grupo político nenhum. Que é o segredo, né? Isso é muito importante, porque esse associado, ele é a maioria do quadro social. Vocês não fiquem pensando que a maioria do quadro social é do grupo político. O grupo político tem lá, tem 300, outro tem 200, outro tem 80, outro tem 50, outro tem 100, outro tem 30, tudo bem, mas o quadro social do Vasco ele é composto, em sua maioria, por pessoas que não são de grupos políticos. Então, essas pessoas é que definem a eleição. Então, ele tem essa facilidade, mais do que qualquer outra pessoa do meio da oposição, e seria, de fato, para a oposição, uma possibilidade, uma amálgama mais simples entre grupos políticos e também de que pessoas ligadas à atual situação, no sentido de que votaram nela na eleição de 2020, ou votaram nela, ou votaram num grupo, ou votaram no amarelo, ou no grupo roxo, ou que foram a favor da SAF, que as pessoas que tenham um arrependimento disso, ou que tenham uma visão de que realmente foram enganadas, ou que a coisa não deu certo, que essas pessoas também acabem se juntando dentro dessa amálgama através desse nome. Você disser, bom, e se o Luiz Roberto Levinciano resolver que não vem para eleição, se o Luiz Roberto Levinciano morre amanhã de manhã, o que a gente vai fazer? Aí, na minha ótica, a oposição como um todo tem que se reunir, se unir em torno de um nome e, a partir dali, buscar também que outras junções sejam possíveis. Mas eu vejo no nome dele, de fato, o nome mais propenso a ter uma vitória no campo institucional do Clube de Atletas Vasco da Gama, juntando oposição e pessoas que foram até da situação, mas que entenderam que o procedimento não foi o correto e que precisam realmente ajudar o Vasco a institucionalmente reverter esse quadro danoso que o Vasco se encontra hoje a partir do que foi feito no ano passado.